Porque a escrita é em grego, mas a fala era em aramaico e em hebraico. Então, muitos pontos são importantes. Por exemplo, na crucificação, quando Jesus rendeu o Espírito, Jesus provavelmente, 99,9%, não gritou lá tetelestai, igual há muitas canções, há muitas pessoas que dizem. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui com o professor Ronaldo Portugal, professor de grego e hebraico da Faculdade Feix. Paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, Jonas, é um imenso prazer participar disso. Eu tenho uma pergunta para o senhor, professor. Qual era a língua que Jesus e os discípulos falavam? Uma pergunta que eu acho que muitos têm essa dúvida, né? É uma pergunta de suma importância, uma pergunta muito profunda. Por quê? Porque muitos, e nós temos visto aí pregadores aí dizendo que Jesus estava falando grego com os seus discípulos. Isso não procede, não tem procedimento. Porque Jesus, primeiro, os discípulos, na maioria, eram todos da Galileia. Então, automaticamente, eles falavam as suas línguas originais, que eram o hebraico ou o aramaico, devido ao retorno do cativeiro babilônico. Então, Jesus, automaticamente, nós sabemos que Jesus conhece todos os idiomas, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, conversava com o seu povo, com os judeus, seus discípulos, em hebraico e também em aramaico. Perfeito. Talvez seja por isso, então, professor, que Marcos tem a preocupação em traduzir os termos, deixar os termos em aramaico para situar os romanos que estariam lendo? Sim, com certeza. E a grande expansão também da difusão da cultura helenística através de Alexandre o Grande contribuiu, por quê? Porque João escreveu lá de Éfeso. Então, o que acontece? João, certamente na sua influência semítica de judeu, traçou uma linha muito maravilhosa de traduzir, porque a escrita é em grego, mas a fala era em aramaico e em hebraico. Então, muitos pontos são importantes. Por exemplo, na crucificação, quando Jesus rendeu o Espírito, Jesus provavelmente, 99,9%, não gritou lá tetelestai, igual há muitas canções, há muitas pessoas que dizem. Jesus provavelmente, ele disse ou nashlem ou shlem, que em aramaico significa está pago, e nashlem em hebraico está pago. Por quê? Porque o hebraico era usado muito na situação para o divino, né, nas coisas do templo e dentro da situação nos lares, dos familiares, e o aramaico no seu cotidiano. E o grego era o momento agora que João está escrevendo, a escrita é grega, para quê? Para que fosse divulgado o evangelho além das fronteiras. Perfeito. Então, Jesus e os discípulos falavam, como o professor disse, hebraico ou aramaico, que eram as línguas correntes ali, né? E o grego, que era a linguagem universal, foi para a escrita, para que alcançasse mais gente, né? Muito obrigado, professor, por essa aula. Um abraço.